Boa noite a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui estamos para estarmos dando abertura a essas lindas palestras que estamos fazendo, que estamos realizando na Casa de Caridade. São muitos irmãos, para vocês verem que nós não estamos parados, estamos agindo, estamos nos movimentando, e movimentar, que diga movimentar ao bem. Não basta simplesmente chegarmos aos nossos irmãos, darmos conselhos se nós não agirmos de acordo com os conselhos que estamos a dar. E na verdade, nós precisamos abranger este leque de harmonia, de luz, de amor em que estamos todos envolvidos. E esta união não basta somente em palavras, como disse. Precisamos vivenciar o amor. Utilizemos dessas lindas palestras que o grupo de divulgação está espalhando pelas redes sociais, pelo grupo de José de Mococa, e vamos aproveitar para que estejamos nos abrangendo nesses ensinamentos. Temos muitos ensinamentos, aprendemos com cursos que estão sendo feitos online na casa, aprendemos muito com o que já vivemos, mas vamos aprender bastante com essas palestras, porque são ensinamentos diferenciados, meus irmãos. Então vamos aproveitar, porque quem vai fazer a palestra hoje, nada mais, nada menos que nossa irmã Sandra, que também é uma das coordenadoras do grupo de divulgação, que vai falar sobre Nos Domínios da Mediunidade, que é, na verdade, já um trabalho que estamos fazendo de André Luiz, né? Da coleção de André Luiz. Estamos fazendo várias palestras, cada palestrante uma palestra. Nosso lar, mensageiros, missionários, assim vai até chegarmos em abrangermos todos, né? Falarmos sobre todos esses livros. Irmã Sandra, que tem uma ótima palestra, que Deus te ilumine, te ampare, te proteja e possa estar fazendo essa palestra com todo o seu conhecimento aí, que sempre nos mostra em abrangência, né? Que Deus te ampare, te ilumine cada vez mais. E aqui estamos querendo viver, né? Estamos sedentos para ver essa linda oportunidade. Que Deus te abençoe e te ilumine, e a todos nós que escutaremos a palestra também. Que assim seja, meus irmãos. Olá, tudo bem? Eu sou Sandra, estou falando da Instituição Beneficente José de Mococa. Nós sempre estivemos, os nossos contatos sempre foram pessoalmente, as falas sempre se deram em salões, com público, mas nós estamos no ano de 2020, no mês de maio, vivendo um período de uma pandemia, vivendo um período de isolamento social. Esse isolamento está nos trazendo algumas oportunidades, que é a necessidade, que não é bem um convite da vida, uma imposição para que a gente aprenda a fazer as mesmas coisas que fazíamos de forma diferente. Então a gente vai ter esse contato, a gente vai ter essa fala, os estudos da casa continuam acontecendo, os encontros continuam acontecendo, só que de maneira virtual. E é isso que a gente está fazendo hoje. Então, sejam todos bem-vindos. Você que agora está assistindo esse vídeo, o meu agradecimento, o agradecimento da casa por estar conosco. Os contatos continuam se dando de uma outra forma, mas o carinho continua acontecendo, continua sendo dividido, continua sendo distribuído tanto para a gente que está aqui, quanto para quem está do outro lado. Hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos da coleção de André Luiz. E para a nossa fala de hoje, a gente vai abordar o livro Nos Domínios da Mediunidade. Iniciando, eu gostaria de primeiramente partir da nossa base, que é Allan Kardec, falando do Livro dos Médiuns. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec traz uma fala muito interessante, e eu acho que tem tudo para funcionar de abertura no livro dos Domínios da Mediunidade. Kardec fala o seguinte, no capítulo 14. Toda pessoa que sente, em grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Esse livro, ele é o nono livro da coleção de André Luiz, psicografado por Chico Xavier no ano de 1954. Agora, em 2020, esse livro faz
66 anos e continua atualíssimo. Parece que foi escrito ontem. É um livro que a cada momento que a gente lê, que a gente olha, que a gente pega um pedacinho dele, a gente se descobre, aprende coisas que não sabia, passa a ver olhares, a ter olhares através dele que até então não tínhamos. Sabe aquele livro que você fala, já li tantas vezes e todas as vezes que leio parece que é a primeira vez, parece que redescubro, parece que me reencontro. É isso que acontece quando a gente fala da coleção André Luiz. E foi esse meu sentimento durante todo o período da leitura de Nos Domínios da Mediunidade. Nesse livro, ele é totalmente dedicado aos médiuns. Os personagens principais dessa narrativa são André Luiz, Hilário, que assim como André Luiz, na sua última encarnação também foi médico na Terra. Então são os dois aprendizes que estão caminhando nessa jornada desse livro e sob a orientação, sob a tutela do mentor chamado Aulus. Muito bacana nesse livro que de todo o decorrer dele, o André Luiz nos mostra, nos aborda, que a mediunidade ela se manifesta obediente a uma lei de sintonia, a uma lei de causa e efeito, a uma lei de sincronicidade. E é dentro dessa harmonia divina que a mediunidade acontece. Além disso, ele deixa muito claro que essa mediunidade ela não acontece apenas entre encarnados e desencarnados. Ela acontece também entre os mais variados elementos da vida. Então, em vários momentos no decorrer do livro, André Luiz nos mostra e narra para a gente sobre a vida que existe nos objetos, que existe ao nosso derredor, as influências que a gente vivencia, a troca que a gente faz o tempo todo com o meio em que vivemos. E deixa muito claro que isso não se dá simplesmente de encarnado para desencarnado. E especialmente a nossa mente é o centro construtor da nossa vida. É através da nossa mente que a gente constrói e exterioriza nossas vibrações. Tudo começa na mente. É a mente que produz tudo, é a mente que comanda, que é o grande comandante das nossas vidas. Tudo acontece ali. E é através da mente que a gente se comunica com os espíritos encarnados, com os espíritos desencarnados e com todo o meio que nos rodeia. Então, vamos conversar um pouco mais a respeito deste livro. É um livro muito longo, não dá para a gente adentrar em todo ele, mas a gente vai pincelar sobre algumas passagens e vamos conhecer um pouco mais, navegar um pouco mais nesse belo universo que é André Luiz, mas especialmente que é a doutrina espírita, que é acolhedora, que é amorosa, que é de respeito, que é de afeto e que acima de tudo nos mostra que todos os momentos da nossa vida a gente tem uma chance de reiniciar, de aprender, de ser melhores, de ficar bem, de os erros que cometemos fazer diferente e nos tornarmos pessoas melhores. Então vamos conversar, continuar a nossa fala a respeito de André Luiz e nos domínios da mediunidade. Nessa obra, somos informados a respeito de um aparelho, de um instrumento que foi desenvolvido pela espiritualidade maior, que tem por título psicoscópio. É um aparelho que ele é apropriado para medir a vibração dos espíritos encarnados e desencarnados. O livro narra que esse aparelho, ele é um aparelho pequeno e leve, na forma de uma pasta, tem por nome psicoscópio, como eu estava dizendo, e através dele os espíritos pesquisam, observam como é que é a vibração e como é que funciona, como é que é a questão vibracional dos espíritos. E assim, encarnados e desencarnados, né? E assim, eles conseguem observar como é que funciona e como é que aquele médium
como que se encontra a condição vibracional dele, de que forma ele pode contribuir, ele auxilia no trabalho que está sendo ou vai ser desenvolvido por aquele grupo de trabalho. É lógico que quando você fala de espíritos evoluídos, eles não precisam de um aparelho para olhar para a gente e saber quem é a Sandra que está aqui. Um espírito evoluído, pela sua questão vibracional, a evolução, o trabalhar no bem e o crescimento evolutivo permite essa liberdade de olhar para o outro e saber quem ele é, como ele é. Um espírito evoluído, só de olhar para a gente, ele vai saber quais são as fragilidades da Sandra que está aqui, quais são as minhas maiores virtudes, quais são as questões que eu consegui trabalhar, em que eu me melhorei, quais são as expectativas, em que ponto eu posso contribuir, quem sou eu verdadeiramente, por dentro desse ser, quem sou eu de verdade? Um espírito evoluído consegue. Os nossos personagens principais, os nossos 3 personagens, se dirigem ao plano terreno e adentram uma casa espírita cristã, no intuito de aprender, de contribuir e de participar de uma reunião. Lá chegando, eles entram, atravessam um largo recinto, que pelo que o livro descreve é como um salão, e lá eles se deparam com vários irmãos do plano espiritual em situações menos felizes. Aulus diz: esses irmãos são irmãos do nosso plano e se encontram aqui, nesse salão, nesse espaço, para receber orientações a respeito do Evangelho, receber aprendizados, mas o nosso objetivo nessa casa é um grupo menor, é um ambiente mais íntimo. Nós estamos em busca de um grupo que, fazendo uma analogia, é como se fosse o coração dentro de um corpo. Eles continuam e instantes depois adentram numa sala pequena, simples, e ao entrarem se deparam com um grupo muito pequeno de 10 médiuns. Esses médiuns se encontram em silêncio, em posição de prece. Os aprendizes, tanto Hilário quanto André Luiz, vendo aquela cena, já se interessa por fazer um monte de pergunta, a mente fica fervilhando, mas como eles percebem que aqueles médiuns estão em silêncio e em prece? Olham em volta e tem amigos do plano espiritual, existem mentores ali trabalhando. Pela posição e pela postura dele, eles percebem que são mentores e são dirigentes da reunião. Também estão todos recolhidos em situação de prece, de respeito, em posição de prece e de respeito. Então eles dizem: poxa, não dá para fazer pergunta. Se recolhem para esperar o melhor momento daquilo. Aulus diz para eles: esses irmãos aqui estão em prece, desenvolvendo um trabalho que se chama Serviço de Harmonização Preparatória. Esse serviço acontece durante 15 minutos, é uma preparação mesmo, uma preparação vibratória para que os trabalhos da casa deem início. Esses irmãos se recolhem, entram em prece, seja através da oração, seja através de uma palestra, seja através de uma leitura edificante, seja através de música. Por 15 minutos eles vêm, se recolhem e fazem essa ambientação. O ambiente era simples, a aula estava contando, depois ele foi preparar, foi armar o psicoscópio. Depois de preparar, arrumar e deixar ali bonitinho, ele falou para os seus aprendizes: olhem o ambiente através do psicoscópio. Eles foram ver. Quando chegou a vez de André Luiz, ele ficou estupefato com o que estava vendo. Porque a partir do momento que ele olhou através do psicoscópio, tudo já tinha outra dimensão, já tinha um olhar totalmente diferente, muito mais amplo. Mesmo os objetos inanimados, que são a cadeira, a mesa, as paredes, ele percebia que eles tinham vida e que eles interagiam, que tinha cores, que tinha vibrações. Mas o que mais admirava ele era ver como estavam os médiuns.
como estavam aqueles 10 médiuns, que até então ele via simplesmente como pessoas simples, não percebia nada e que ali se encontravam em prece. O fato deles estarem recolhidos em si, em uma situação de prece, se colocando em sintonia com o plano maior da vida, o Aulus havia dito para ele que o fato deles terem se proposto a isso, e o respeito e a responsabilidade de dizer e de saber que para iniciar uma reunião, eles precisariam se recolher, buscar o que tem melhor no seu íntimo e assim buscar a conexão, a ajuda e o auxílio de grandes espíritos, aquilo já proporcionava um ambiente melhor. Olhando através do psicoscópio, o André Luiz via uma luz que envolvia cada um deles em focos dourados e colocando-os em conexão, em sintonia, formando um círculo de harmonia absoluta entre aquelas pessoas que ali se encontravam. Ele conta que tinha luzes que, olhando através daquele aparelho, ele via as luzes que envolviam o ambiente. Ele falava, ele traz como um colar de focos dourados, com uma luz violeta, que ele parecia contido em outra luz que ia se envolvendo e tomava conta de todo o ambiente. Aquela luz violeta, em um determinado momento, ela fazia parte de uma outra luz alaranjada. Depois, aquelas luzes se espalhavam em tonalidades diversas, mas daí André Luiz já não conseguia mais prestar atenção, não conseguia mais observar com tanto cuidado e com tanto apuro aquelas luzes que estavam no ambiente, apesar de inebriante, porque a atenção dele estava voltada para o que estava acontecendo com aquele círculo de 10 médiuns. Ele conta que era um círculo de rostos brilhantes, visivelmente unidos numa corrente entre si, numa corrente de amor, de serenidade, de equilíbrio, e ele estava estupefato diante daquela cena. Ele traz uma expressão, traz uma fala no livro, dizendo que aquele círculo de 10 irmãos, agora brilhantes, através do olhar diante daquele aparelho, eles estavam parecendo, a analogia que ele fez era como se fossem 10 pequeninos sóis imantados uns aos outros. Muito interessante. E aí eu resolvi trazer para compartilhar com vocês, porque eu achei muito bacana essa fala. E ao lado, cuidando, vigiando, amparando e assistindo, encontravam-se ao lado deles vários mentores, cada um com a sua tonalidade, cada um com a sua cor, cada um com o seu brilho, e cada um amparando e assistindo tanto aquele espaço quanto aqueles irmãos que lá se encontravam em preparação para os outros trabalhos que estariam acontecendo ali pela casa. Diante daquela cena, diante daquele episódio, André Luiz direcionou-se para Aulus e falou: estamos diante de grandes vultos encarnados, de grandes irmãos, de grandes missionários que se encontram encarnados na Terra, porque só grandes almas, só grandes seres são capazes de emitir luzes assim como essas, de emitir vibrações, de brilharem da forma que esses irmãos se encontram agora por estarem em prece. É isso, Aulus, nos encontramos diante de grandes missionários. Ouvindo aquilo, o mentor sorriu e disse: não, André, não. Estamos muito distante de estarmos entre grandes e evoluidíssimas criaturas. Esses irmãos são apenas 10 irmãos, 10 pessoas comuns que vivem suas vidas comuns nas rotinas do dia a dia, que têm suas dificuldades, seus trabalhos, seus anseios, seus cotidianos, comem, dormem, acordam, como qualquer outra pessoa comum. Todos eles são assim. A única diferença é quando nos encontramos diante de irmãos que têm a mente voltada para os ideais superiores da vida. E com essa mente voltada, com essa boa vontade, com esse querer de trabalhar em prol da seara do Cristo, eles buscaram disciplinar-se, exercitar a renúncia, cultivar a bondade constante
e em consequência do seu esforço próprio, da sua aplicação, da direção da sua vontade, como Leon Denis tanto nos fala, do exercício da vontade nas suas obras. Então esses irmãos, diante do exercício da sua vontade e da sua aplicação por esforço próprio, conquistaram um elevado teor de radiação mental. É só isso. São irmãos comuns, mas com boa vontade, aplicados, direcionados, voltados ao aprendizado, voltados à vivência no bem, voltados às práticas do amor e a seguirem as pegadas do Cristo. Terem o Cristo como exemplo, seguirem suas vidas, e essa dedicação lhes trouxe esse elevado teor de radiação mental. Exercício e mérito de cada um deles. Contam com a assistência dos mentores, mas é mérito de cada um deles. Só isso. O acaso é uma palavra inventada pelo homem para disfarçar o menor esforço. Essa frase está inserida no capítulo 16, de título Mandato Mediúnico. Esse capítulo tem por narrativa, tem por direção nos mostrar como funciona o amparo, a assistência e a proteção espiritual durante uma reunião mediúnica. Esse é um ponto muito interessante e que eu reservei para que a gente abordasse. Pois bem, a narrativa mostra que do plano espiritual vêm os nossos irmãos, vêm para participar de uma reunião mediúnica, e aí eles chegam mais ou menos por volta das 20 horas, porque a reunião ia começar um pouquinho depois. Chegaram para se preparar junto com todos, e André Luiz narra de que no derredor existe um fluxo, uma movimentação muito grande. Carros indo e vindo, pessoas entrando, saindo, encarnados e desencarnados. Só que um ponto chamou a atenção dele no seguinte: ele observava que vinha uma pessoa encarnada, mas que junto desse encarnado vinha um grupo grande de desencarnados. Ele olhava e narra de que não sabia, muitas vezes daqueles grupos, daquelas que acompanhavam o encarnado, quem estava mais necessitado, quem estava mais doente, quem estava mais aflito, quem estava mais angustiado, se era o irmão encarnado que trazia a queixa, que vinha em busca de tratamento, ou se era o desencarnado que o acompanhava já há bastante tempo. E muitas vezes com mais angústias, com mais sofrimento. Ele observava com aquilo que a pessoa que saía da sua vida enquanto encarnado estava vindo naquele templo para um tratamento, ele não vinha sozinho. Ele vinha com alguns irmãos que já conviviam com ele e que também seriam tratados, que também seriam assistidos e que também vinham naquela ânsia, naquela necessidade de ser acolhido, tanto quanto aquele irmão que ele acompanhava. Só que um ponto chamou a atenção, porque aquela casa onde aconteceria a reunião mediúnica, ela tinha seguranças na entrada. Ela tinha mentores amigos que cuidavam dessa segurança e cuidavam dos espíritos, permitindo que eles entrassem. E alguns deles não tinham autorização para adentrar naquele espaço. Não tinham autorização porque não queriam entrar para aprender, para crescer. Eles queriam entrar para fazer bagunça, para desestruturar o ambiente. Esses que vinham com essa intenção eram impedidos pelos mentores responsáveis por aquela segurança e por aquela casa, eram impedidos de entrar. Portanto, o encarnado que ele estava acompanhando entrava, mas ele não. Esse espírito ficava lá fora. Ficava lá fora, muitas vezes esperando que o irmão saísse lá de dentro para que ele continuasse acompanhando, ou não, dependendo como ele saísse de lá. Pois bem, um ponto interessante e ao mesmo tempo preocupante e ao mesmo tempo necessário do nosso olhar e do nosso cuidado é que esses irmãos que ficavam lá fora, em algumas situações eles tinham uma sintonia mental tão grande com aquele encarnado que acontecia essa separação, eles não conseguiam entrar no ambiente, ficavam do lado de fora, o encarnado entra para tratamento, só que entrando na casa, através da mente, o irmão
infeliz que ficou lá fora fazia contato mental e fazia com que esse encarnado dormisse durante a sua estadia naquele templo. Dormindo. Era uma forma que ele tinha de não ouvir os ensinamentos que lá seriam ministrados, as orientações, e assim não absorver. Assim não aprender, não despertar. É um ponto para a gente observar, para a gente pensar e para observarmos enquanto individualidade. São coisas que acontecem e que por vezes a gente não tem a menor percepção do que está acontecendo. Mas são olhares que a gente precisa ter. Vigiar e, como a primeira frase estava dizendo, o acaso não existe. Depende do esforço nosso, depende da vontade, depende do querer, depende do exercício da vontade. E depende do exercício e do policiamento da mente. Isso em tudo na vida. Em vários instantes, em vários momentos, naquela coisa que parece aquele momento tão simples, tão corriqueiro, mas que a gente está movimentando energias tão intensas, tão longas, e que falta a nossa percepção para isso. Continuando esse capítulo, Mandato Mediúnico, tem um momento em que Aulos mostra para os seus aprendizes Hilário e André Luiz, ele aponta uma senhora que ela já era uma senhora de idade, olhando para ela, via-se as rugas, as marcas do tempo, percebia-se pelo seu olhar e pela sua expressão as dores que ela trazia em si, de uma vida dura, uma vida de concessões, uma vida de privações. Mas olhando para ela, eles percebiam isso, mas percebiam também uma paz gigantesca que a invadia e que era algo dela, era algo que ela trazia consigo. Percebia-se que era resultante de dedicação, de construção e de amor ao próximo. Assim ela conseguiu aquela paz que para eles era tão perceptível. O nome dela era a Senhora Ambrosina. E essa personagem, a gente vai falar um pouquinho dela. Por quê? Olhando para ela, André Luiz narra no seu livro, ele narra que olhava que na cabeça dela, entre aqueles cabelos grisalhos, tinha algo decorativo. E esse decorativo chamou a atenção porque parecia um funil. Parecia que ela estava carregando um funil na cabeça. Ele achava estranho o que era aquilo, o que era aquilo que ela carregava. E o orientador da noite falou: isso é um aparelho magnético ultrassensível. Através desse aparelho, a irmã vive em contato constante com o mentor responsável pelas realizações dos trabalhos da casa. A utilização desse aparelho, ela conquistou através do seu mérito, através do seu esforço, através da sua boa vontade, da sua dedicação de anos. Então ela utiliza esse aparelho e assim ela tem contato constante com o mentor da casa, o mentor responsável pelos trabalhos. Falando a respeito disso, Aulos mostrou que ele observasse o que aconteceu logo em seguida e que ia perceber o funcionamento desse aparelho. Pois bem, a nossa irmã Ambrosina estava atendendo, que ela realizava um trabalho muito grande, a casa era muito grande, tinha muita gente, ela estava atendendo uma fila grande de pessoas necessitadas que vinham com os mais variados pedidos, as mais variadas queixas, as mais variadas solicitações. Em meio àquela fala, ela percebeu que tinham dois irmãos na fila mais distante, mas queriam chegar até ela, e eles estavam conversando, e ela sentiu pela conversa de que tratavam-se de dois criminosos. Eles haviam cometido um crime e pela justiça da terra saíram ilesos. Eles iam chegar até ela, não iam falar sobre isso, obviamente, iam falar sobre outra coisa. Sentindo aquilo, sentindo aquela vibração, percebendo o que eles tinham feito, ela parou, mesmo conversando com as pessoas lá, que não percebiam o que estava se passando, mas ela conversou mentalmente de forma que só o plano espiritual conseguia ouvir. Ela dizia: irmãos amigos, mentores queridos, o que é que eu faço? Esses irmãos estão chegando, são criminosos, eu percebi o crime que eles cometeram,
vi o que eles fizeram e eles estão chegando, estão se aproximando. O que eu faço? Como eu devo agir diante de uma situação como essas? O que dizer a essas criaturas? O mentor prontamente respondeu para ela: Ambrosina, fique tranquila. Não fique aflita, não fique preocupada. Lembre-se, o Cristo nos disse que o remédio, ele vinha para os doentes e não para os sãos. Se esses irmãos cometeram crimes, se acham que passaram ilesos perante a justiça da terra, eles simplesmente merecem o nosso respeito, merecem o nosso afeto e merecem a nossa assistência. Fique tranquila, trate-os com naturalidade e não se preocupe, porque tudo correrá bem. Ouvindo essa orientação, ela respirou tranquila e continuou o atendimento que já estava fazendo naturalmente. Tamanha confiança e tamanha sintonia que ela tinha com o plano maior da vida. Um ponto interessante da nossa irmã Ambrosina é que o livro também relata de que ela tinha uma proteção, um amparo e uma sintonia tão grande com o mentor, que todas as pessoas, antes de chegarem até ela, tanto encarnados quanto desencarnados, precisavam passar antes pelo mentor. Sabendo disso, André Luiz questionou Aulus dizendo: mas isso não é um impedimento para que cheguemos até ela? Mesmo a gente estando do lado de cá, para conversar qualquer coisa com a nossa irmã Ambrosina, a gente tem que passar pelo mentor? Aulus disse: sim, mas isso não é um impedimento, porque o mentor responsável por esses trabalhos é um irmão de grande amor, de grande crescimento e evolução espiritual, mérito do seu trabalho. Então ele, sendo toda essa expressão de amor, chegar à nossa irmã Ambrosina é mais fácil através dele, porque ele facilita esse intercâmbio, ele facilita essa atuação, como também esse contato faz com que a nossa irmã tenha um amparo e tenha uma proteção maior. Porque diante de tanto trabalho, de tantas abordagens, de tantas pessoas que chegam até ela com os mais variados pedidos, com as falas mais esdrúxulas, ela precisa de uma assistência. A sua dedicação ao trabalho do Cristo pede, requer e traz mérito suficiente para que ela tenha esse amparo e essa assistência do nosso plano maior. E é isso que acontece. A nossa irmã Ambrosina e o mentor responsável por essa casa são irmãos e estão juntos há muitas encarnações, há muito tempo. O compromisso que eles assumiram de realizar esse trabalho agora foi assumido há muito tempo atrás. Mas o mentor dela, o mentor responsável por esses trabalhos, é um irmão evoluído e faz uma grande proteção. Entretanto, não devemos de modo algum tirar o mérito da médium, porque nessa encarnação ela assumiu compromissos lá atrás e reencarnou. Quando o médium reencarna, ele tem todo o direito de não querer dar continuidade ao contrato que assumiu no plano espiritual. Ele tem todo o direito de dizer: não quero, eu quero viver minha vida, eu quero me casar, eu quero constituir família, eu quero me dedicar a outras coisas. É um direito que ele tem. A nossa irmã, por exemplo, não se casou, não teve filhos, porque optou em dedicar a sua vida à obra do Cristo. Abriu mão de muitas coisas na vida pessoal dela para se dedicar a isso. Esse mérito é dela. Do lado de cá, os irmãos amigos buscam companheiros para trabalhar, para assumir responsabilidades e não escravos. Companheiros para que caminhemos e cresçamos juntos. Então, o médium tem que querer. Quando o médium cresce, ele tem esses méritos, ele se dedica. Do lado de cá, existe uma assistência, existe um amparo, existe uma sintonia que ajuda-se e que evolui, cresce e caminha. Tanto o que está do lado espiritual, quanto o encarnado. É um companheirismo, é uma sintonia e é uma associação de almas irmãs que se comprometem a trabalhar, um de um lado, o outro do outro, mas de mãos dadas. Cada um fazendo o seu pedaço,
cada um sendo uma peça dessa engrenagem e assim caminhando juntos e crescendo em direção ao mais, ao belo e à vida. Já para o finalzinho do livro, nos capítulos finais, mais especificamente o capítulo 26, trata de um tema chamado psicometria. Nesse tema, nesse capítulo, André Luiz aborda uma visita que eles fizeram, que Aulus os convidou, ele e a Hilário, para fazer ao museu. Esse capítulo é muito interessante, porque ele traz a abordagem de 3 elementos: um relógio, um quadro e um espelho. Através da abordagem desses 3 elementos, a narrativa nos traz, o livro nos mostra o que fazemos com os objetos que nós vivemos com ele. Como ficam os objetos que nós convivemos, que nós atuamos, que energias nós colocamos. Ele traz que os desacertos, os dissabores, os desamores, as construções que fazemos na vida, boas e às vezes não tão felizes, elas são construídas e vão ser vividas por nós mesmos. Então é bastante interessante abordar esse tema psicometria, abordar essa visita ao museu. Ela é bastante rica e ela mostra como ficam os elementos, como é que eles são impregnados, de que forma eles são vistos e até que ponto nós ficamos ligados ou presos a um momento que parece tão tolo nas nossas vidas, mas que acaba nos prendendo. Amigos queridos, vamos chegando ao finalzinho dessa fala, mas que eu gostaria de deixar a mensagem, que leiam Nos Domínios da Mediunidade, leiam André Luiz, vale muito a pena, é o redescobrir-se, é o reencontrar-se, ou encontrar-se, é uma luz na estrada das nossas vidas, a gente conseguir buscar orientação e buscar instrução, e que nesse período, em que todos os períodos da vida, nesse ainda mais de isolamento social, que quando nos encontrarmos nesse convite da vida, para um silêncio da alma, para o silêncio do íntimo, que vivemos a oportunidade, a chance, o convite ou a imposição, seja como for, de lidar conosco mesmos. Quando estivermos sozinhos, quietinhos, lembremos, interagimos com o universo, com todos os elementos da vida a todos os instantes. A nenhum momento estamos sós, a nenhum momento estamos abandonados, a nenhum momento estamos jogados à própria sorte. Estamos inseridos numa lei divina, numa lei de causa e amor, numa lei de causa e efeito. E a vida é um bumerangue. As nossas atitudes são um bumerangue. O que a gente joga para a vida e para o universo, ele volta naturalmente para a gente, diante dessa lei de causa e efeito. Então lembremos sempre da prece, para nos colocar em conexão com o plano maior da vida, mas nos colocar em conexão com o nosso íntimo, com o nosso eu, com a nossa essência. Diante de qualquer dificuldade, de qualquer problema, de qualquer aflição, lembremos, somos luzes. Somos luzes, somos vida. A nossa vida, para que cheguemos até aqui, seja qual for a circunstância, ela se fez e foi repleta de muito amor, de muito afeto, de muito carinho, independente das circunstâncias que nos trouxeram até aqui. Foi através do amor que nós chegamos, mesmo que por um instante, mesmo que por um estranho, mesmo que por um desconhecido. Foi o amor que nos trouxe, foi o amor que nos uniu. E assim, eu quero agradecer a oportunidade, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, e que a prece seja sempre uma aliada nas nossas vidas. Muito obrigada.